Existem países que podem ser definidos em poucas palavras. A Argentina não é um deles. É uma terra onde geleiras do tamanho de cidades se partem diante dos seus olhos, desabando sobre lagos de um azul que não parece real. Onde montanhas coloridas se erguem como pinceladas no deserto, e cânions esculpidos ao longo de milhões de anos revelam camadas de um passado geológico que poucos lugares na Terra conseguem expor com tanta nitidez. Dos confins da Terra do Fogo até as florestas subtropicais que abrigam uma das maiores biodiversidades do planeta. Este é um país de extremos que desafia qualquer definição. E é justamente por causa desses contrastes que começa a nossa jornada. Do fim do mundo até as cataratas que unem Argentina e Brasil, vamos atravessar um dos territórios mais extraordinários do planeta para descobrir os lugares que fazem desta nação um destino absolutamente inesquecível. No extremo sul da América, onde a Cordilheira dos Andes encontra o oceano, está Ushuaia, a cidade mais austral do planeta. Espalhada pelas encostas dos Montes Marcial, às margens do Canal de Beagle, ela marca um dos últimos pontos habitados antes das águas que conduzem à Antártida. No porto, navios aguardam o momento de partir enquanto as luzes da cidade se refletem tranquilamente sobre o canal. Muito antes de se tornar um dos destinos mais desejados da Patagônia, Ushuaia nasceu como um pequeno assentamento isolado, cercado por montanhas, bosques e pelo mar. Ainda hoje, a sensação de estar em um dos lugares mais remotos do planeta acompanha quem chega à cidade. Durante o verão, o sol quase nunca desaparece por completo. O crepúsculo se mistura ao amanhecer em um espetáculo de luz que dura horas, tingindo montanhas e geleiras com tons de dourado e rosa. Nos dias mais claros, o Canal de Beagle reflete os picos nevados como um espelho, enquanto embarcações cruzam lentamente essas águas que, há séculos, servem de passagem para exploradores e navegadores rumo aos confins do continente. Nos arredores de Ushuaia, o Parque Nacional Terra do Fogo preserva alguns dos últimos bosques subantárticos do planeta. As árvores crescem retorcidas pela força constante do vento, formando uma paisagem que parece resistir ao tempo. Entre montanhas, rios e lagos de origem glacial, a natureza permanece praticamente intocada. Pequenos cursos d'água descem das encostas alimentados pelo degelo, enquanto antigas geleiras moldaram os vales e as montanhas que dominam toda essa região do extremo sul. Nas ilhas e canais próximos, pinguins, leões marinhos e golfinhos austrais dividem as águas geladas que marcam o encontro entre os Andes e o oceano.
nome Terra do Fogo nasceu no século XVI, quando os primeiros navegadores europeus avistaram dezenas de fogueiras acesas pelos povos indígenas ao longo da costa. À distância, parecia que toda a ilha estava envolta em chamas. Mesmo após séculos, essa região continua transmitindo a mesma sensação que impressionou os primeiros exploradores. Um lugar onde a natureza domina a paisagem e a presença humana parece apenas um pequeno detalhe diante da imensidão do extremo sul. Além das trilhas mais conhecidas, um dos cenários mais impressionantes da Patagônia espera por quem decide seguir adiante. A Laguna Esmeralda surge ao fim de um caminho que atravessa bosques e turfeiras, onde o solo úmido acompanha cada passo da caminhada. Suas águas recebem o degelo das montanhas e os minerais transportados pelas geleiras, responsáveis pelo intenso tom esverdeado que dá nome ao lago. Em dias de calmaria, a superfície reflete o céu e as montanhas ao redor com uma nitidez quase perfeita, transformando a paisagem em um dos cartões postais mais belos do extremo sul argentino. Na remota Patagônia Argentina, El Chaltén surge entre montanhas, vales e bosques, aos pés de alguns dos picos mais impressionantes dos Andes. O pequeno vilarejo é cercado pelo Monte Fitzroy e pelo Cerro Torre, duas gigantescas formações de granito que dominam o horizonte e transformaram a região em um dos destinos mais procurados por montanhistas e caminhantes de todo o mundo. O próprio nome Chaltén nasceu da relação dos povos originários com essas montanhas. A palavra pode ser traduzida como montanha fumegante, uma referência às nuvens que frequentemente envolvem o Fitzroy e fazem seu cume parecer coberto por uma coluna de fumaça. Quando o céu finalmente se abre, a paisagem muda completamente. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol atingem as paredes de granito e fazem os picos adquirirem tons dourados, enquanto as sombras avançam lentamente pelos vales abaixo. É nesse cenário que algumas das trilhas mais famosas da Patagônia percorrem florestas de lenga, atravessam vales glaciais e chegam a lagos de águas azul turquesa, onde as montanhas se refletem em dias de céu aberto. Mas a beleza do Monte Fitzroy esconde uma montanha extremamente difícil de conquistar. Suas paredes quase verticais, o isolamento, os ventos intensos e as mudanças repentinas de clima fazem de suas escaladas um desafio que exige experiência e preparação até dos montanhistas mais experientes.
No inverno, a neve cobre os caminhos e transforma El Chaltén em um pequeno povoado cercado pelo silêncio das montanhas. No verão, as trilhas voltam a receber aventureiros que chegam de diferentes partes do mundo para caminhar diante de uma das paisagens mais extraordinárias da Patagônia. As ruas de Buenos Aires revelam uma cidade onde a influência europeia se mistura à identidade latino-americana como em poucos lugares do continente. Em Puerto Madero, antigos armazéns portuários deram lugar a modernos edifícios que se refletem nas águas dos diques, lembrando um passado em que navios chegavam carregados de sonhos e de milhares de imigrantes que ajudaram a construir a cidade. Poucos minutos dali, a histórica Plaza de Maio reúne alguns dos edifícios mais importantes da Argentina. Entre eles está a Casa Rosada, sede da presidência do país e palco de acontecimentos que marcaram diferentes momentos da história argentina. Em San Telmo, o ritmo desacelera. Entre ruas de paralelepípedos antiquários e construções históricas, o tango surge espontaneamente nas calçadas, preservando uma tradição que atravessa gerações. Poucos bairros representam tão bem a alma portenha quanto La Boca. No famoso Caminito, casas coloridas construídas com chapas metálicas pintadas em diferentes tons formam um dos cenários mais fotografados da cidade. Artistas, músicos e casais dançando tango ao ar livre transformam cada caminhada em uma experiência tipicamente argentina. O futebol completa essa identidade. Na Bombonera, a paixão das arquibancadas transforma cada partida em um espetáculo, enquanto o legado de Diego Maradona continua presente na memória dos argentinos. Nos cafés históricos, o tempo parece seguir outro ritmo. Entre o aroma do café e o som das conversas, permanecem vivas as marcas da imigração europeia que moldou a cultura da cidade. Buenos Aires não é apenas um destino. É uma cidade onde história, cultura e tradição convivem em cada bairro, deixando uma marca inesquecível em quem a percorre. Ao norte de Buenos Aires, o Rio Paraná se divide em milhares de canais, formando um dos maiores deltas do planeta. As tradicionais lanchas coletivas continuam sendo o principal meio de transporte para muitos moradores, cruzando diariamente os canais, enquanto embarcações menores percorrem as mesmas rotas, levando mercadorias e abastecendo as comunidades espalhadas pelo delta. No Puerto de Frutos, antigo mercado que impulsionou o crescimento da cidade, móveis de madeira, peças de vime e artesanato preservam uma tradição que atravessa gerações.
As elegantes construções erguidas durante o auge econômico da região ainda lembram a época em que Tigre se tornou um dos principais destinos de veraneio da aristocracia argentina. Às margens do rio Paraná, Rosário cresceu em torno de um dos portos fluviais mais importantes da América do Sul. Todos os dias, enormes guindastes movimentam grãos que seguem para diferentes partes do mundo, transformando a cidade em um dos grandes motores econômicos da Argentina. No centro da cidade ergue-se o Monumento Nacional à Bandeira, construído no local onde a bandeira argentina foi hasteada pela primeira vez, símbolo de um dos momentos mais importantes da história do país. As ruas preservam edifícios que refletem diferentes períodos da arquitetura argentina, enquanto parques acompanham a margem do Paraná, tornando o rio parte da rotina de quem vive ali. Entre o movimento do porto e a tranquilidade das áreas verdes, Rosário revela uma Argentina diferente daquela encontrada na Patagônia ou na capital, mostrando mais uma das muitas faces deste país de contrastes. Entre montanhas esculpidas ao longo de milhares de anos, enormes massas de gelo moldaram vales profundos, lagos cristalinos e algumas das paisagens mais impressionantes da América do Sul. O Parque Nacional Los Glaciares protege uma das maiores reservas de gelo do planeta fora das regiões polares. É desse imenso campo de gelo patagônico que nascem dezenas de geleiras, formando um dos últimos grandes remanescentes da era glacial ainda preservados na Terra. Sob a superfície congelada, a água escava túneis e cavernas de um azul intenso, enquanto os lagos alimentados pelo degelo mudam de tonalidade conforme a luz transforma a paisagem ao longo do dia. Ao redor desse universo de gelo, bosques nativos abrigam espécies adaptadas às condições extremas da Patagônia, onde ventos intensos e mudanças bruscas de temperatura fazem parte da rotina da natureza. Entre todas as geleiras do parque, uma se destaca como protagonista desse cenário extraordinário. O glaciar Perito Moreno avança lentamente em direção ao Lago Argentino, em um movimento contínuo que transforma a paisagem diante dos olhos dos visitantes. Em determinados momentos, enormes blocos de gelo se desprendem de sua parede frontal e despencam sobre a água, produzindo estrondos que ecoam por quilômetros e anunciam a força de uma natureza em constante transformação. Com cerca de 5 quilômetros de largura e paredes que ultrapassam 60 metros de altura acima do lago,
Essa imensa massa de gelo impressiona não apenas pelo tamanho, mas por permanecer em constante movimento. Poucas geleiras no mundo continuam avançando com tanta estabilidade, tornando o Perito Moreno um dos fenômenos naturais mais fascinantes da Patagônia. Caminhar pelas passarelas diante dessa muralha de gelo é testemunhar um espetáculo que jamais se repete da mesma forma. Em meio às paisagens áridas da Patagônia, outro tesouro atravessou o tempo de uma forma completamente diferente. A Cueva de las Manos preserva um dos mais importantes sítios arqueológicos da América do Sul. Nas paredes de pedra permanecem centenas de pinturas rupestres deixadas por antigos caçadores há mais de 9.000 anos. A maioria delas representa mãos humanas, feitas com pigmentos naturais soprados sobre a rocha, criando silhuetas que continuam surpreendentemente preservadas. Além das mãos, cenas de caça, animais e símbolos revelam fragmentos da vida dos povos que ocuparam essa região muito antes da chegada dos europeus. Reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, a caverna oferece uma rara oportunidade de contemplar um registro quase intacto das primeiras comunidades que habitaram a Patagônia, lembrando que, muito antes das cidades e das estradas, essa terra já guardava histórias gravadas na própria pedra. Aos pés da Cordilheira dos Andes, Mendonça transformou uma paisagem árida em uma das regiões vinícolas mais importantes do mundo. A água que desce das montanhas alimenta uma extensa rede de canais de irrigação, responsável por dar vida aos vinhedos que se espalham pela região. É dali que nasce o famoso Malbec argentino, vinho que conquistou reconhecimento internacional e se tornou um dos grandes símbolos do país. Entre bodegas centenárias, ruas arborizadas e o horizonte dominado pelos Andes, Mendonça reúne tradição, gastronomia e algumas das paisagens mais marcantes da Argentina. Com quase 7.000 metros de altitude, o Aconcagua é o ponto mais alto das Américas e uma das montanhas mais impressionantes de todo o continente. Sua silhueta coberta de neve se eleva muito acima dos picos ao redor, podendo ser avistada a quilômetros de distância e dominando a paisagem dos Andes. Mas a dimensão do Aconcagua não está apenas em sua altura. Para os montanhistas, alcançar o cume significa enfrentar temperaturas extremas, ventos intensos e os efeitos da altitude, onde o ar rarefeito transforma cada passo em um esforço crescente. Ao redor da montanha, vales rochosos em costas áridas e trilhas conduzem a mirantes de onde é possível contemplar seus paredões e os picos cobertos de neve. Quanto mais se observa essa imensa formação, mais difícil parece imaginar sua verdadeira escala.
O Aconcagua não é apenas o ponto mais alto das Américas, é uma das expressões mais grandiosas da força dos Andes. Conhecida como La Linda, Salta preserva um dos conjuntos coloniais mais bem conservados da Argentina. Suas igrejas, praças e edifícios históricos refletem séculos de influência espanhola, enquanto mercados e ruas movimentadas mantêm vivas as tradições do noroeste argentino. Cercada por montanhas e vales, a cidade também se tornou a porta de entrada para algumas das paisagens mais impressionantes dessa região do país. Seguindo em direção ao norte, a paisagem ganha novas cores. A quebrada de Humahuaca acompanha o Vale do Rio Grande entre montanhas, que exibem diferentes camadas de vermelho, laranja, verde, amarelo e roxo, resultado de milhões de anos de transformações geológicas. Muito antes da chegada dos colonizadores, esse corredor natural já servia de rota para diferentes povos andinos, deixando um legado cultural que permanece presente até os dias atuais. Reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, a região reúne pequenas vilas, tradições ancestrais e algumas das formações montanhosas mais conhecidas da América do Sul. As Salinas Grandes formam um imenso deserto branco que se estende até onde a vista alcança, criando uma paisagem que parece não ter fim. A superfície do salar é marcada por grandes formas geométricas naturais, desenhadas pela cristalização do sal ao longo do tempo. De longe, o terreno parece uma enorme placa branca, interrompida apenas pelas montanhas que cercam o horizonte. Em dias de céu aberto, o branco intenso do sal contrasta com o azul profundo acima, criando uma paisagem de aparência quase surreal. Quando a chuva cobre parcialmente a superfície, uma fina camada de água transforma as salinas em um gigantesco espelho. O horizonte desaparece e céu e terra parecem se fundir em uma única paisagem. Apesar da aparência desolada, esse ambiente extremo abriga uma atividade que atravessa gerações. O sal é extraído artesanalmente em diferentes áreas, seguindo métodos tradicionais que aproveitam as próprias formações naturais do salar. Caminhar por esse imenso espaço é ter a sensação de estar em um lugar onde as referências desaparecem. Não há grandes construções, árvores ou estradas dominando a paisagem, apenas o branco do sal, o azul do céu e as montanhas ao longe.
Entre montanhas avermelhadas e formações rochosas esculpidas pelo vento, Cafayate é reconhecida como uma das regiões vinícolas mais tradicionais da Argentina. Além dos vinhedos, a região abriga cânions e paredões moldados durante milhões de anos, formando paisagens que mudam de cor conforme a luz percorre o vale. A combinação entre natureza e produção de vinhos faz de Cafayate um dos destinos mais característicos do noroeste argentino. Cercado por montanhas e campos verdes, Tafí del Valle se estende por um amplo vale entre as serras de Tucumã, onde o clima ameno cria uma paisagem muito diferente daquela encontrada em outras partes do norte argentino. A presença humana também faz parte desse cenário. Pequenas propriedades rurais, casas tradicionais e rebanhos espalhados pelos campos preservam o caráter campestre do vale, onde a vida segue em um ritmo muito mais lento. Colinas cobertas de vegetação, pequenos cursos d'água e propriedades rurais espalham-se pelas encostas. Durante os meses mais chuvosos, os campos ganham tons ainda mais intensos de verde, enquanto as nuvens baixas costumam envolver as montanhas e transformar completamente a paisagem. O Lago La Angostura acrescenta ainda mais beleza ao cenário. Cercado por serras, suas águas refletem o céu e os contornos das montanhas, criando uma das paisagens mais tranquilas da região. Entre estradas sinuosas, campos abertos e montanhas, o lugar revela uma das paisagens mais serenas e surpreendentes do norte argentino. Na costa da Patagônia, a Península Valdez abriga um dos santuários de vida selvagem mais importantes do planeta. Reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, essa faixa de terra avança sobre o Atlântico, formando falésias, praias, enseadas e águas protegidas que servem de abrigo para centenas de espécies. Em determinadas épocas do ano, o cenário se transforma em um dos maiores espetáculos naturais da Patagônia. Baleias francas austrais chegam às águas tranquilas da península para se reproduzir e dar à luz seus filhotes. Algumas permanecem próximas da costa, permitindo observar seus enormes corpos emergindo lentamente da superfície.
Nas praias, elefantes marinhos descansam em grandes grupos. Enquanto leões marinhos ocupam as áreas rochosas e disputam espaço nas colônias. Pinguins de Magalhães formam grandes colônias ao longo da costa. Durante a temporada de reprodução, milhares deles chegam às praias para construir seus ninhos, cuidar dos filhotes e retornar ao mar em busca de alimento. Dezenas de espécies de aves marinhas sobrevoam a costa em busca de alimento. Mas existe um predador que transforma completamente essa paisagem. As orcas percorrem as águas da península em busca de presas e, em determinados períodos, podem ser observadas utilizando uma estratégia de caça extraordinária. Aproximam-se da costa em alta velocidade para capturar filhotes de leões marinhos nas próprias praias. Em poucos lugares do mundo, é possível encontrar tamanha diversidade de espécies, compartilhando uma mesma paisagem e um território relativamente pequeno. Por isso, a península é um dos grandes refúgios da vida marinha na América do Sul. Um lugar onde o oceano e a terra se encontram em um dos cenários mais extraordinários da Patagônia. Às margens do Golfo Nuevo, Puerto Madryn é um dos principais pontos de partida para explorar a fauna da Patagônia. Durante a temporada das baleias, embarcações deixam o porto diariamente para acompanhar de perto esses gigantes do oceano, que frequentemente se aproximam da superfície e surpreendem visitantes com saltos e movimentos delicados. A região também abriga colônias de pinguins de Magalhães, golfinhos, e diversas aves marinhas, transformando cada passeio em uma experiência diferente. Com sua orla voltada para o Atlântico e sua estreita ligação com a natureza, Puerto Madryn consolidou-se como um dos destinos mais importantes do ecoturismo argentino. Lagoas, campos alagados e canais naturais formam uma das maiores áreas úmidas da América do Sul. Espalhados por uma imensa planície, os esteros de Liberá reúnem centenas de lagoas e áreas permanentemente ou temporariamente alagadas, criando um ecossistema onde a água determina o ritmo da vida. Entre os espelhos d'água e a vegetação que cresce às suas margens, capivaras caminham livremente.
enquanto jacarés permanecem imóveis sob o sol. Nos campos mais abertos, cervos do Pantanal atravessam a paisagem. Em determinadas épocas do ano, a água cobre grandes extensões de terra, fazendo com que pequenas ilhas de vegetação pareçam flutuar sobre uma imensa planície. Entre águas, campos alagados e uma extraordinária concentração de vida selvagem, os esteros revelam uma paisagem muito diferente das montanhas e regiões áridas que dominam outras partes do território. Entre o Atlântico e uma das cidades litorâneas mais tradicionais da Argentina, Mar del Plata combina praias extensas, arquitetura histórica e uma forte cultura ligada ao mar. Durante o verão, a cidade ganha outro ritmo. As praias ficam tomadas por visitantes, os calçadões permanecem movimentados e os restaurantes se enchem de pessoas atraídas pelos frutos do mar que chegam diariamente à costa. O porto mantém viva uma tradição muito mais antiga. Barcos de pesca entram e saem ao longo do dia, enquanto as áreas próximas reúnem mercados, restaurantes e embarcações que fazem parte da identidade local. A cidade também preserva construções que lembram sua transformação em um dos principais destinos de veraneio do país. Antigos casarões, hotéis, edifícios históricos e grandes cassinos revelam a influência da arquitetura europeia que marcou seu desenvolvimento. Ao longo da orla, praias movimentadas dividem espaço com trechos mais tranquilos, falésias e mirantes voltados para o Atlântico. Mais do que um destino de verão, Mar del Plata construiu uma identidade própria entre o turismo, a pesca e a vida à beira-mar, mostrando uma outra face de um país que também encontra sua grandiosidade nas águas do oceano. Às margens do lago Nahuel Huapi, Bariloche reúne montanhas, florestas e águas cristalinas em uma das paisagens mais conhecidas da Patagônia. A cidade se espalha entre as encostas e o lago, cercada por bosques e picos que mudam completamente de aparência conforme a estação. Sua arquitetura inspirada nos vilarejos alpinos, as tradicionais chocolaterias e as pequenas construções de madeira ajudam a criar uma atmosfera que parece distante das grandes cidades argentinas. Em dias de céu aberto, a água assume tons profundos de azul e reflete os picos que cercam suas margens.
No inverno, a neve cobre os bosques e as montanhas, transformando a região em um dos principais destinos de esportes de inverno da América do Sul. O Cerro Catedral, um dos principais centros de esqui do continente, recebe milhares de visitantes durante a temporada de neve e oferece uma das vistas mais impressionantes. Durante os meses mais quentes, o cenário muda completamente. Trilhas atravessam florestas, pequenas praias aparecem às margens dos lagos e os mirantes revelam uma paisagem dominada pelo verde e pelo azul. Entre montanhas, bosques e águas cristalinas, Bariloche combina natureza e tradição em uma paisagem que se tornou um dos grandes símbolos da Patagônia. Cercada por florestas, montanhas e águas cristalinas, a Vila La Angostura preserva o ritmo tranquilo de uma pequena cidade da Patagônia, onde a arquitetura e as construções parecem se integrar à paisagem. As ruas arborizadas, as casas de madeira e os pequenos estabelecimentos espalhados pela região criam uma atmosfera acolhedora, quase de uma vila alpina escondida entre as montanhas. Durante o outono, as árvores transformam a paisagem com tons de vermelho, amarelo e dourado. No inverno, a neve cobre montanhas e bosques. Enquanto o verão revela praias de água cristalina e trilhas que conduzem a mirantes naturais. Entre bosques, lagos e pequenas enseadas, caminhos percorrem áreas preservadas e revelam paisagens que permanecem praticamente intocadas. É um lugar onde a natureza permanece como protagonista em todas as estações. No norte da Patagônia, o Parque Nacional Lanín protege uma vasta área de florestas, lagos e montanhas dominadas pelo vulcão que dá nome à região. Com seu cume frequentemente coberto por neve, o vulcão Lanín ergue-se como uma das paisagens mais emblemáticas dos Andes argentinos. Bosques de araucárias,
árvores que atravessaram milhares de anos praticamente sem mudanças, dividem espaço com rios cristalinos e extensos campos naturais que abrigam uma rica diversidade de fauna e flora. A combinação entre montanhas, lagos e antigas florestas faz deste um dos parques nacionais mais preservados da Argentina. Mais ao sul, o Parque Nacional Los Alerces protege uma das florestas mais antigas da América do Sul. Entre lagos de origem glacial e montanhas cobertas por vegetação, crescem imensos alerces, árvores que podem viver por milhares de anos e alcançar dimensões impressionantes. As águas cristalinas que percorrem rios e lagos preservam uma transparência rara, refletindo montanhas e florestas que permanecem praticamente intocadas. Reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, o parque encerra esta travessia pela Patagônia, revelando uma natureza preservada, onde o tempo parece seguir um ritmo diferente daquele encontrado no restante do mundo. Poucas estradas conseguem representar tão bem a dimensão de um país, como a Rota 40. Ao longo de mais de 5.000 quilômetros, esse caminho acompanha a Cordilheira dos Andes e atravessa desertos, montanhas, vales, lagos, geleiras e pequenas cidades, conectando algumas das paisagens mais extraordinárias do território argentino. Em diferentes trechos, a estrada passa por parques nacionais, acompanha rios, cruza regiões vinícolas e atravessa paisagens que mudam completamente de uma província para outra. Em alguns pontos, o horizonte se perde entre montanhas e extensas áreas desertas. Em outros, surgem pequenos povoados, lagos e vales que revelam uma nova face do país a cada quilômetro percorrido. Mais do que uma rodovia, esse percurso se tornou um símbolo das grandes viagens pela Argentina, reunindo em um único trajeto uma parte impressionante da diversidade natural e cultural encontrada ao longo do país. Uma imensa muralha de água se espalha pela floresta, formando um dos espetáculos naturais mais grandiosos da América do Sul. As cataratas do Iguaçu reúnem centenas de quedas d'água distribuídas ao longo de quase 3 quilômetros, onde o rio Iguaçu despenca por diferentes níveis antes de seguir seu curso entre a floresta. O conjunto está localizado na fronteira entre Argentina e Brasil, e os dois países
preservam áreas do mesmo grande ecossistema por meio de parques nacionais. De cada lado, diferentes passarelas e mirantes permitem observar as quedas sob perspectivas completamente diferentes. Do lado argentino, as trilhas avançam pela floresta e conduzem cada vez mais perto das quedas. O som da água aumenta gradualmente até chegar à garganta do diabo, onde milhões de litros despencam continuamente em uma enorme cortina de água, levantando uma névoa que envolve toda a paisagem. Ao redor das cataratas, a Mata Atlântica preserva uma impressionante diversidade de vida. Tucanos atravessam as copas das árvores. Coatis circulam pelas trilhas. E centenas de espécies de aves, borboletas e outros animais encontram abrigo nesse ambiente úmido. Reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco, as Cataratas do Iguaçu estão entre os maiores conjuntos de quedas d'água do planeta e formam uma paisagem que nenhuma fotografia consegue reproduzir por completo. Nossa jornada termina aqui, mas o mundo ainda guarda lugares extraordinários, esperando para serem descobertos. Se você gostou desta viagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários. Qual foi o lugar ou a curiosidade sobre a Argentina que mais surpreendeu você? Até a próxima, viajante!